Olá pessoal, vamos à nossa quarta aula. O assunto agora é farmacodinâmica, partindo da ligação do fármaco em seus alvos, classificação dos alvos, receptores, tipos de receptores, segundos mensageiros. Vamos entender também processos como agonismo, antagonismo e resolução de exercícios. Conforme Goodman e outros autores, farmacodinâmica é o estudo do modo como os fármacos influenciam os processos do organismo pela sua interação com receptores específicos. Ou, em palavras simples, é o que o fármaco faz com o corpo. Para comparação, vimos em aula anterior que farmacocinética é o que o corpo faz com a droga. Além disso, vamos estudar também os alvos proteicos que os fármacos agem, os canais iônicos, as enzimas, os transportadores, mas principalmente os receptores, proteínas normalmente de membrana que contêm um local para ligação para o fármaco, a especificidade da ligação fármaco-receptor, a classificação dos receptores, dos segundos mensageiros. É importante também que entendamos o que é e como se processam as ações agonista, antagonista, agonista parcial, inverso. Mais uma vez, Paul Ehrlich nos é útil e diz em uma de suas obras que um fármaco não agirá a menos que esteja ligado. Isso aqui até hoje é válido para diversas situações, exceto os diuréticos osmóticos que não agem necessariamente em um receptor. Como já foi dito, os diversos alvos para a ligação dos fármacos são os receptores, que em condições normais são ativados por ligantes endógenos, ou seja, substâncias produzidas pelo próprio corpo para regular a atividade de um tipo de célula, tecido ou órgão. Então, os fármacos devem imitar estes ligantes endógenos, inclusive quanto à sua estrutura química tridimensional, para que o fármaco ligue-se no mesmo sítio deste ligante endógeno. Em exemplo, se tivermos um receptor contendo 3 grupos químicos que interagem com outros 3 grupos químicos de um fármaco, como podemos observar o vermelho com vermelho, o azul com azul e o amarelo com amarelo e assim por diante, haverá intensa afinidade e eles se ligarão. Mas se invertermos, por exemplo, a posição de um desses grupos, como o vermelho com o amarelo, teremos o seu enantiômero e este não terá a mesma correspondência. Poderá não ter nenhum ou pouco efeito naquele alvo, e também poderá ativar outros receptores, gerando até efeitos indesejáveis e tóxicos. A ligação do fármaco-receptor é em grande parte reversível e é definida por uma constante dissociação. A capacidade do fármaco de se ligar ao determinado receptor é medida por sua afinidade, ou seja, quanto maior a afinidade, maior o percentual de receptores que ficarão ocupados. Agora, a capacidade desse complexo fármaco-receptor de gerar resposta é dependente da sua eficácia. Os fármacos que geram resposta são chamados de agonistas, mas há fármacos com intensa afinidade, mas não geram efeitos, e ainda ocupam o receptor, impedindo que o mediador endógeno faça sua função. Esses fármacos, de imensa importância clínica, são chamados de antagonistas. A eficácia do antagonista, portanto, é nula. A eficácia pode variar em valores intermediários também, ou seja, a ligação do fármaco-receptor pode gerar uma resposta máxima, em que é chamado de agonista pleno, ou pode gerar uma resposta parcial. Nesse caso, temos o agonista parcial, em que, mesmo em concentrações maiores, não vai atingir a resposta máxima porque sua eficácia é limitada. Há outros que se ligam no mesmo receptor que o agonista, mas promovem uma resposta contrária ao que o agonista faria. São chamados agonistas inversos. E há fármacos que, quando comparados com outros, apresentam uma resposta máxima e em concentrações menores. Nesse caso, eles são mais potentes. Então, aqui é o conceito de potência de um fármaco. Esses conceitos foram mostrados de forma simples e superficial, mas em farmacologia precisamos quantificar e demonstrar em gráficos. Se vocês se depararem com uma questão com gráfico,
agradeçam porque é mais fácil obter dados e analisar a situação. Mas antes de falar de gráficos, é importante que saibamos que existe um recurso matemático para simplificá-los. Por exemplo, nesse gráfico, concentração-resposta, ou curva dose-resposta. A resposta, como pode ser visto, chega até 100%, varia de 0 a 100%, enquanto que a concentração ela pode variar de valores 0,001 mol até 10 mols, por exemplo. Enfim, são intervalos muito grandes e fica difícil de quantificar, de colocá-los todos no mesmo gráfico. Então, para facilitar, os autores transformam os valores da concentração, que estão ali nas abscissas, em logaritmo. Assim, quando ocorre a conversão, o formato hiperbólico da curva transforma-se em sigmoidal. Nesse gráfico, vamos comparar a eficácia entre dois fármacos. Em vermelho, podemos verificar que o fármaco atinge a resposta máxima, enquanto que o outro, em azul, apenas a metade, mesmo que você aumente a concentração. Então, o fármaco em vermelho possui eficácia maior que o representado pela linha em azul. Este conceito de eficácia nos permite distinguir os agonistas plenos dos agonistas parciais, que apresentam uma resposta submáxima. Agora, outro gráfico mostra que os dois fármacos atingem a resposta máxima em algum momento, mas o fármaco em vermelho precisa de uma concentração maior, ou seja, ele é menos potente que o fármaco em laranja. Os dois são agonistas plenos. Por fim, há fármacos que se ligam aos mesmos receptores dos agonistas, mas induzem respostas contrárias ao esperado. Como pode observar, a linha azul está seguindo para respostas quantificadas de forma negativa. São chamados de agonistas inversos. E ainda aqueles que ocupam o receptor sem desencadear a resposta, com eficácia zero, que a gente conhece como antagonista. Então, para falar de antagonismo, devemos entender que ele é um conceito bem amplo. Há várias formas de antagonismo, eu vou citá-las mostrando exemplos. Há o antagonismo químico, que é semelhante à incompatibilidade química, que ocorre in vitro. Mas aqui não, ela ocorre em vivo, normalmente dentro do trato gastrointestinal. Fala-se muito, inclusive, de tetraciclina combinando com o cálcio do leite. E ela também pode se combinar quimicamente ou quelar com suplementos de cálcio ou antiácidos. Complexada tem absorção drasticamente reduzida. O antagonismo farmacocinético ocorre quando o fármaco facilita a eliminação do outro, por exemplo, através do aprisionamento iônico. Os barbitúricos são eliminados mais rapidamente quando ocorre a administração de bicarbonato ou alcalinização da urina. A acidificação da urina com vitamina C aumenta a eliminação de fármacos alcalinos. No antagonismo fisiológico, dois fármacos agem no mesmo sistema ou órgão, mas de forma diferente ou por vias diferentes. Por exemplo, a dobutamina pode ser usada para restabelecer a pressão durante a hipotensão, por aumentar a força de contração do coração, mas tem efeito suprimido por ação de diuréticos, por falta de volume sanguíneo. Mas o mais importante é o antagonismo por bloqueio de receptor. O termo bloqueador veio dessa maneira. Então, é um bloqueio do receptor que o fármaco faz, dificultando a ação de outro fármaco ou de um mediador endógeno. Por exemplo, as ações no receptor beta-1 no coração da epinefrina e o propranolol. A epinefrina, antigamente chamada de adrenalina, atua nos receptores beta-1 no coração, resultando em aumento da frequência e débito cardíaco, que é o volume ejetado, aumentando assim a pressão arterial. Mas o propranolol liga-se no mesmo receptor sem ativá-lo, assim ocupa o receptor e essa competição resulta em efeitos reduzidos da resposta da epinefrina. Fármacos antagonistas impedem a ação do agonista, normalmente endógeno. Como eu disse, o antagonista pode fazer esse processo de algumas maneiras. Pode ser competindo pelo receptor, ou seja, disputa pelo mesmo sítio no receptor de forma reversível.
No gráfico, mostra que a presença de um antagonista competitivo reversível há deslocamento do gráfico para a direita. Porque se aumentarmos a concentração do agonista, a disputa pode ser superada e o agonista conseguirá ocupar os receptores, em sua maioria, novamente. No antagonismo competitivo irreversível, a quantidade de alvo disponível para o fármaco é reduzida. Por quê? Porque o antagonista se liga muito fortemente ao receptor, de uma forma que ele não se desloca ou faz isso de forma muito lenta. Então, a presença do antagonista irreversível, a ocupação total não é alcançada, como pode ser observada no gráfico da fração da ocupação pela concentração do agonista. Já os antagonistas não competitivos, o agonista liga-se normalmente, mas o antagonista age negativamente em algum ponto da cadeia de sinalização, que gera a resposta, reduzindo ou abolindo essa resposta. Como consequência, há prejuízo na eficácia do agonista, reduzindo a inclinação da curva dose-resposta. Além do antagonismo, a modulação alostérica vem chamando a atenção dos pesquisadores. Os moduladores alostéricos ligam-se em sítios diferentes do fármaco ou mediador endógeno. Ao se ligar, eles causam alterações na conformação do receptor. Essa mudança é transmitida ao sítio de ação do fármaco ou do mediador, aumentando ou reduzindo sua afinidade, por exemplo. O modulador positivo promove o aumento da afinidade da ocupação e, consequentemente, da resposta. Então, o modulador positivo liga-se, causa alterações conformacionais, aumenta a afinidade, e a curva é deslocada então para a esquerda. Já o modulador negativo liga-se, também causa uma alteração conformacional, diminui a afinidade, então a curva é deslocada para a direita. A eficácia também pode ser alterada por ação alostérica. Então, aqui a resposta, aumentada por ação do mediador positivo, enquanto que o inverso faria o negativo, reduzindo a sua capacidade de ativação máxima, mesmo em concentrações maiores de agonista. Agora que vimos os aspectos gerais da ligação fármaco-receptor, vamos entender melhor o funcionamento dos receptores do ponto de vista celular. Os fármacos atuam sobre receptores, resultando em modificações nos ligantes endógenos. Aumentam ou inibem a degradação ou síntese dos mediadores. Pode aumentar ou diminuir a liberação ou transporte deles também. Aumentam ou reduzem o transporte de substâncias no trato gastrointestinal e renal. Então, são vários mecanismos que os fármacos agem a promover a sua resposta ou efeitos. Até agora entendemos que quando o fármaco se liga a um receptor, formando o complexo fármaco-receptor, este transmite o sinal aos seus alvos, e essa ativação acontecendo de forma tudo ou nada, como o botão que aciona o sistema elétrico. Porém, com o advento dos agonistas inversos, foi necessário o desenvolvimento de uma nova teoria. No modelo de dois estados, os receptores estão numa forma inativa em sua maioria. Apenas uma pequena parcela muda para o estado ativado, naturalmente, mas em pequeno número, e os dois estados estão em equilíbrio dinâmico, mas não conseguem gerar resposta porque os ativados são minoria. Contudo, um fármaco agonista ou mediador tem a grande afinidade pela forma ativa, muito mais do que pela inativa. Então aqui é questão de afinidade. Então aqui na figura a gente pode verificar uma célula contendo vários receptores, tá? Os receptores estão na sua maioria na forma inativa, apenas um deles está na forma ativada, tá? Então o fármaco que é colocado ali, o que vai acontecer? Ele vai se ligar na forma ativa, ele tem mais afinidade pela forma ativada. O que acontece? Os outros receptores vão continuar no seu equilíbrio. Em algum momento, um deles vai se tornar ativado. Daí o fármaco, então,
outra molécula no caso, vai se ligar a esse receptor ativado. Como a gente pode observar, esses eventos vão acontecendo em sequência. Então, vários fármacos se ligando. No final, temos que a maioria dos receptores estão na forma ativada, resultando em resposta. Tá? Então, houve um deslocamento do equilíbrio da forma inativa para a forma ativa. Seguindo o mesmo princípio, quando utilizamos o agonista inverso, este, na biofase, que é o local de ação dos fármacos, tem maior afinidade para o receptor no estado inativo. Portanto, quando naturalmente o receptor ativado torna-se inativo, mais agonista se ligará a ele. Então ele se liga pela forma inativa, outro também pela forma inativa, a maioria pela forma inativa. Tá? Então o equilíbrio agora é deslocado para a forma inativa. Tá? Então, os poucos receptores que estariam na forma inativa, que manteriam aquela resposta residual, aquela resposta mínima, agora não existe mais. Estão todos na forma inativa. Tá? Então, a resposta é abolida e no lugar entra uma resposta inversa. Por exemplo, se aqui a gente tiver um músculo que está levemente se contraindo por ação desses receptores, um músculo liso, por exemplo, na presença do agonista inverso, ele vai relaxar, ou seja, vai ter uma resposta inversa. Então, o equilíbrio deslocado para o lado inativo. E o antagonista, como entra nessa história? O antagonista, ele tem afinidade igual, tanto para a forma inativa quanto para a forma ativa. Ou seja, ele estabiliza o equilíbrio e acaba não promovendo resposta. E acaba também ocupando os receptores em que poderiam ser ativados para a ação de um fármaco ou de um mediador endógeno, como se ele trancasse o equilíbrio. Tá? Então o fármaco não consegue, o mediador endógeno não consegue agir. O modelo dos dois estados permite que a gente consiga compreender os processos de ativação, mas ele é incompleto, porque os receptores apresentam inúmeros estados que podem ser estabilizados por diferentes fármacos, incluindo vias diferentes com efeitos diferentes, mesmo que seja no mesmo receptor. Assim surgiu um conceito chamado de antagonismo tendencioso, em que os fármacos estabilizam estados conformacionais diferentes, gerando também respostas diferentes. Em resumo, os fármacos agem basicamente e seletivamente em 4 tipos básicos de alvos. São quase todos proteínas. Os receptores se encontram na membrana plasmática de células de diversos tecidos. São expressos para regular a atividade da célula que estão ligados através de um ligante endógeno. Os fármacos ativos são chamados de agonistas, e os que bloqueiam, como já foi dito, são chamados de antagonistas. Os canais iônicos são estruturas proteicas que atravessam a membrana de um lado ao outro, mas seu interior possui uma abertura que permitem ou não a passagem de íons, como sódio, cloro, cálcio. Essa abertura pode ser controlada por ligantes, que se ligam diretamente no canal, ou pela variação da voltagem da membrana. Os fármacos também se ligam a enzimas. Estas podem estar localizadas na membrana, intracelularmente ou fora da célula, por exemplo, na fenda sináptica, alterando as reações químicas importantes para o desenvolvimento de doenças. Além dos canais, há transportadores que movimentam íons de um lado para o outro. São alvos também de fármacos. Então estão localizados no túbulo renal, no epitélio intestinal, na barreira hematoencefálica. Há diversos tipos de receptores quanto à natureza da sua estrutura e propagação do seu sinal, e via de segundo mensageiros. Consequentemente, haverá receptores que têm ação em milissegundos, e até aqueles que levam horas ou dias para provocar seus efeitos. Do mais rápido ao mais lento, temos receptores ionotrópicos, que são canais com um local para ligação do agonista, aos receptores
metabotrópicos que levam segundos para agirem e são dependentes da proteína G. Os ligados a quinases, que levam horas para agirem. Os receptores nucleares, que podem levar até de horas a dias. Vamos iniciar pelos receptores ligados à proteína G, ou receptores metabotrópicos, que é a mesma coisa. Uma imensa família de receptores, 800 só em humanos. Eles têm um formato conhecido por muitos, que são as hélices que atravessam a membrana 7 vezes. Ativam uma proteína chamada proteína G, que é trimérica e contém subunidades que podem se separar e ativar vários alvos na célula. A proteína G é transdutor e amplificador do sinal do agonista. Ela é tão importante na farmacologia que mais de 50% dos fármacos que agem nos humanos utilizam esse receptor. A animação ilustra as etapas do processo de ativação da proteína G. O agonista, o fármaco, liga-se na parte N-terminal do receptor. Ocorre uma mudança conformacional no receptor. Isso aumenta a afinidade da porção intracelular do receptor à proteína G. Esta está em fluidez na membrana pelo lado citosólico. Então ela se liga ao receptor. A subunidade alfa tem ação catalítica para o GTP. Assim ela troca um GDP por um GTP. Após isso, a subunidade alfa e a subunidade beta e gama irão se separar e ativar alvos na membrana, que pode ser um canal de íons, uma enzima. Vamos conhecê-los mais adiante. Em síntese, essas subunidades podem ativar vários alvos, amplificando o sinal. Após isso, a subunidade alfa defosforila o GTP em GDP, liga-se às subunidades beta, gama e estão prontas novamente. A proteína G, dependendo da natureza da subunidade alfa, pode agir como estimulatórias, a GS, inibitórias, GI ou GO. Após a ativação dos transdutores como a proteína G, são produzidos os segundos mensageiros, cuja função é levar e amplificar o sinal. Um alvo importante da subunidade alfa da proteína G é a enzima transmembrana, que transforma o nucleotídeo adenosina trisfosfato, ou seja, ATP, em adenosina monofosfato cíclico, ou AMP cíclico, com a retirada do íon fosfato, como a gente pode observar pela reação. Por falar em fosfato, fósforo, antes de explicar quem é e para que serve o AMP cíclico, gostaria que vocês pudessem se atentar à importância da reação de fosforilação e defosforilação, feita pelas proteínas quinase e fosfodiesterase, respectivamente. As proteínas quinase são a maior família de proteínas dos eucariotos. A via adenilado ciclase é uma das rotas que a ativa. Como foi dito, a partir do ATP, o AMP cíclico é formado e ativa as proteínas quinase. Falou em quinase, falou em fosforilação. Estas, dependendo da célula, fosforilam enzimas, ativando ou inativando com o grupo fosfato. Podem fazer o mesmo com os canais iônicos, causando a abertura ou fechamento do canal. Tudo isso através da fosforilação. A regulação acontece quando os níveis de AMP cíclico são reduzidos por ação das fosfodiesterases e os transformam em AMP. E há várias formas de fosfodiesterase dependendo da célula, sendo um importante alvo de fármacos e drogas como a cafeína. Um segundo mensageiro muito importante é o inositol trifosfato de acilglicerol, nome extenso, que pode ser também chamada de via IP3-DAG. Essa via inicia-se com a subunidade alfa da proteína G, ativando a proteína quinase C. Esta hidrolisa a molécula de IP2-DAG em DAG e IP3. O DAG segue através da membrana por ser lipídico. Já o IP3, liberado, é hidrossolúvel e migra até encontrar canais de cálcio, que estão armazenados em vesículas. Estes canais se abrem
resultando na propagação do sinal. O cálcio, juntamente com o DAG, liga-se a proteínas quinases. Estas inserem vários grupos fosfatos, fosforilação, ativando ou inativando, seja canais, enzimas, receptores, modificando seu funcionamento. Então, a fosforilação é um processo chave na sinalização celular. Quem fosforila são as quinases e quem defosforila são as fosfatases. Receptores da tirosina quinase. Estes receptores têm domínio extracelular com domínio de receptor e domínio intracelular com capacidade de quinase. Como exemplo, temos vias de fator de crescimento, citocinas da inflamação, a insulina, todas elas agem por essa via. Então, que se torna inclusive um alvo importante de investigação para novos fármacos. Na figura, o fator de crescimento liga-se ao domínio extracelular do receptor, causando alteração conformacional. Resíduos de tirosina são autofosforilados e esta então se associa a uma outra proteína, processo chamado de dimerização. Depois se associam a uma proteína GRB2 que possui um domínio que se autofosforila. Ela ativa a proteína RAS, que vai trocar GDP por GTP e iniciar uma série de fosforilações sucessivas nas proteínas RAF, na MEC, na MAPC, resultando em alteração na expressão gênica e promovendo, por exemplo, a divisão celular. Essa via está muito relacionada com formação de tumores, de cânceres, e inclusive é alvo para a ação de fármacos. E os receptores nucleares são chamados assim porque alteram a expressão de proteínas diretamente no DNA. Os receptores possuem chamados dedos de zinco, mas nem todos estão localizados no núcleo. Alguns se deslocam para lá quando ligados. Esteroides são os principais exemplos. Inclui glicocorticoides, hormônios sexuais, mineralocorticoides. Então, por exemplo, durante um processo inflamatório, a expressão gênica induz a produção de enzimas envolvidas com a produção de mediadores inflamatórios, promovendo assim a inflamação. Daí se utilizam corticoides, eles vão se ligar aos receptores nucleares e estes vão inibir essa produção, resultando em redução do processo inflamatório, alérgico, claro que vai gerar também efeitos adversos. Vou falar de um segundo alvo para os fármacos, que são os canais iônicos. Os íons, pela sua óbvia carga, praticamente não atravessam a membrana lipídica, mas podem fazer isso dentro de certas proteínas que atravessam a membrana, ligando de um lado para o outro. São chamados canais iônicos. Por questões históricas, os canais, que têm a sua função regulada por ligantes, são estudados separados dos outros tipos de canais. Então, quando o canal tem um sítio de ligação para mediador dos fármacos, são chamados de receptores ionotrópicos. Podem ser regulados direta ou indiretamente. Então, o ligante chega a algum ponto do canal, causa uma mudança conformacional, pode ser subunidade alfa, gerando a abertura do canal para a passagem desses íons. Isso tudo em milissegundos, é tudo bastante rápido. Exemplos de receptores ionotrópicos, temos o receptor nicotínico da acetilcolina, o receptor do glutamato, o receptor do GABA, também alvo de fármacos, viu? Bem importante, a gente vai conhecer bem lá na frente. E agora os receptores controlados por voltagem. Então, eles se abrem conforme a variação na diferença de potencial DDP entre a parte externa e a parte interna da membrana. Se há modificação nessa DDP, nessa voltagem, os canais podem se abrir. Há toxinas e fármacos que obstruem o poro do canal pelo lado externo, como a toxina do baiacu, do peixe venenoso, ou pelo lado interno, como os anestésicos locais e anticonvulsivantes. Ou como a toxina do escorpião, ou também o DDT, famoso inseticida, que agem difundindo-se pela membrana e ligando na estrutura do receptor ancorado nela.
Já as enzimas são alvo-proteicos importantes, pois participam praticamente de todas as reações químicas no organismo e podem ser estimuladas para ter sua atividade acelerada, ou podem ter sua expressão gênica modificada e, consequentemente, seus níveis podem ser aumentados ou diminuídos, ou podem ser inibidas, resultando em aumentos de níveis do substrato que ela iria ajudar a degradar. Vou utilizar um exemplo para explicar melhor. A sildenafila, o famoso Viagra, ele é um fármaco utilizado para disfunção erétil. Após estímulo nervoso, um composto chamado óxido nítrico liga-se à guanilato ciclase, ativando. Essa guanilato ciclase ela converte GTP em GMP cíclico, um processo semelhante que a gente viu com AMP cíclico, só que aqui é com o GTP. Tá? Então, o GMP cíclico ele promove na musculatura lisa dos corpos cavernosos relaxamento dela, né? Então, esse relaxamento aumenta o fluxo sanguíneo, né, promovendo a ereção. Tá? Daí vem uma enzima, a fosfodiesterase tipo 5. Então, o que ela vai fazer? Ela vai retirar, ela vai converter o GMP cíclico em GTP novamente, tá? Ou seja, vai reduzir os níveis de GMP cíclico. Então, sem GMP cíclico, vai ter contração muscular, o fluxo sanguíneo vai diminuir. Tá? Então, existe um desequilíbrio durante esse momento. A sildenafila ou Viagra vão inibir a ação dessa fosfodiesterase tipo 5, resultando em aumento do GMP e aumento do fluxo sanguíneo para manutenção da ereção. Aqui é importante também que quando for representado seta, a gente está falando estímulo, tá? Vocês viram isso muito em artigos também, em livros. Quando vem representado uma linha, uma barra, como se fosse um T, está representando inibição. Existem também os transportadores, que assim como os íons, que assim como os canais iônicos, conseguem promover a passagem de solutos, substratos, moléculas até um pouco grandes ou até íons também. Tá? Então, eles têm um sítio para ligação e conseguem transportar através de uma mudança conformacional os solutos para o outro lado da célula. Um fármaco, por exemplo, como a ezetimiba, utilizado para reduzir níveis de colesterol sanguíneo, ela não age inibindo a síntese, mas age inibindo a captação do colesterol pelas células do intestino. Então, aquele colesterol que vem na alimentação ou fitosteróis, a ezetimiba então inibe essa absorção. Tá? Os transportadores podem, inclusive, transportar solutos contra o seu gradiente de concentração. Tá? É claro que para isso ele vai gastar ATP, ou seja, vai ter gasto energético. Ela consegue forçadamente enviar esses solutos contra o seu gradiente de concentração e aqui também podem ser alvos de ação de fármacos. Agora vamos para algumas questões. Primeira questão. Preencha as lacunas. A capacidade do fármaco de ligar-se ao receptor é conhecida como... Uma vez ligado, o complexo fármaco-receptor pode ou não desencadear uma resposta, dependendo da sua... Então, a capacidade do fármaco de ligar-se ao receptor é conhecida como afinidade. A afinidade que ele tem pelo receptor, ou que o receptor tem por ele. Uma vez ligado, o complexo fármaco-receptor pode ou não desencadear uma resposta, dependendo da sua, então nesse caso, a eficácia, né? Como a gente viu que os antagonistas, por exemplo, têm eficácia nula. Então, resposta correta, letra C. Segunda questão. O gráfico ao lado compara a resposta dos fármacos, A em vermelho e B em azul. Podemos concluir que, então a gente pode observar que o fármaco em vermelho alcança a resposta máxima e o fármaco em azul alcança uma resposta submáxima, equivalente à metade. Então, letra A. O fármaco A é um agonista pleno, o fármaco A é um agonista pleno e o B é um agonista parcial. Letra B. O fármaco A é um agonista parcial e o fármaco B é um agonista pleno. Letra C. O fármaco A é um antagonista e o fármaco B é um agonista parcial. O fármaco A é um agonista parcial e o fármaco B é um agonista inverso. E letra E. O fármaco A é um antagonista inverso e o fármaco B é um agonista imparcial. Só para lembrar que essa letra E, os termos são inexistentes, tá? Então, totalmente correto. Correto, essa questão é bem fácil. A letra A, porque se o fármaco em vermelho alcança a resposta
máxima, ele é um agonista pleno. Em comparação com o fármaco B, que alcança uma resposta submáxima, é o agonista parcial. Letra A, portanto. Terceira questão. O agonista tem afinidade pelos dois estados conformacionais dos receptores, estabilizando o equilíbrio entre as duas formas. Então, acho que é uma comparação no modelo dos dois estados. Aqui é uma questão envolvendo modelos de dois estados. Tem afinidade pela conformação ativa dos receptores, deslocando o equilíbrio para esta forma, ou seja, desloca o equilíbrio para a forma ativa. Letra C. Tem afinidade pela conformação inativa dos receptores, deslocando o equilíbrio para essa forma. Letra D. Não se liga a nenhuma conformação ou se liga, mas sem ativar o receptor. Então, a correta, o agonista tem afinidade pela forma ativa, vai se ligar a ela. Então, a forma inativa, quando se tornar ativa, vai receber mais agonista, fármaco ou mediador endógeno. Então, correta é a letra B, sem dúvida. Tem afinidade pela conformação ativa dos receptores e desloca o equilíbrio para essa forma, ou seja, para a forma ativa. Quarta questão. O gráfico hipotético relaciona a concentração do fármaco com sua resposta entre dois fármacos, A em azul e B em vermelho. É correto afirmar que o fármaco A tem a mesma potência e mesma eficácia que o fármaco B. Então, o gráfico relaciona resposta com dose. Então, o gráfico dose-resposta, em que o fármaco B alcança uma resposta maior que o fármaco A. A gente deve lembrar que ele precisou de uma concentração maior. O fármaco A tem menor potência e mesma eficácia que o fármaco B. Letra C. O fármaco A tem maior potência e menor eficácia que o fármaco B. Letra D. O fármaco A tem maior potência e maior eficácia que o fármaco B. Ou letra E. Faltam dados para fazer essa comparação. Então, a correta é a letra C. Apesar do fármaco B ter maior eficácia. Olha que é uma situação bem singular, tá? Então, o fármaco A não alcança a mesma resposta que o fármaco B, mas ele consegue alcançar uma resposta significativa em menor concentração. Então, ele tem maior potência e o fármaco B tem maior eficácia. Então, correta é a letra C. Quinta questão, no CEP 2006. Sobre a proteína G, marque a alternativa incorreta. Os receptores acoplados à proteína G atravessam a membrana plasmática de um lado ao outro, formando um feixe de 7 alfa-hélices. Letra B. As proteínas G são transdutores de sinais, que transmitem a informação de que um agonista está ligado ao receptor de uma ou mais proteínas efetoras. Letra C. Enzimas como a adenililciclase, fosfolipase C, fosfodiesterase do GMP cíclico e canais iônicos na membrana seletivos para cálcio e potássio não são efetores regulados pela proteína G. Letra D. O MP cíclico é sintetizado pela adenilatociclase sob o controle de alguns receptores acoplados à proteína G, na qual a estimulação é mediada pela subunidade alfa da AGS, a estimuladora, e a inibição pela sua subunidade alfa da GI. Então, o incorreto é a letra C, que diz que enzimas, canais iônicos não são efetores regulados pela proteína G. A gente viu isso, que são sim, a proteína G tem aí inúmeras atividades e inúmeras estruturas nas células. Então, incorreto, letra C. Aqui algumas referências. Até a próxima.